Olá, pessoal! Estamos iniciando aqui mais um podcast Destaque Show e estou aqui com um convidado especial e vocês estão observando aqui num formato diferente, né? E também experimental aqui, né? A novidade, exclusivo. Por quê? Porque o nosso convidado aqui, o Marlon, né, está lá em Minas Gerais, né? Então não está aqui em São Paulo, não está aqui em Guarulhos e a gente está fazendo aqui por uma transmissão. Tá bom? E eu queria agradecer você, Marlon, pelo aceitar o convite. Também está vindo, né, de outra live, outra transmissão e com toda, né, foi todo solidário aí, foi à disposição aqui de estar conosco aqui no Destaque Show. Muito obrigado, viu? E seja bem-vindo, Marlon. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder continuar falando de algo que eu gosto muito, que é cultura, informação e educação. Muito bom, viu? Isso é bom demais. Eu sei, os meus convidados aqui, Marlon, são todos humildes, né? Realmente cristãos que têm tudo que têm aprendido, todo o curso, toda a formação que tem dedicado para a honra e glória do Senhor. Mas eu sei que algumas pessoas que já conhecem você, vai assistir aqui e tudo mais, mas o pessoal que está chegando, você que está chegando aqui, que ainda não conhece o Marlon, né? Eu vou apresentar ele. Nós vamos falar aqui de um assunto muito importante, tá bom? Como viver em sociedade, né? Um livro aí que depois ele também vai apresentar aí para nós, para a gente conhecer melhor. Quem é o Marlon? Vou apresentar aqui, tá? Está doutorando, né, em psicanálise, Master Coach, analista comportamental e educacional, tem 2 pós-graduações, ciência e da religião e inspeção, né? Ele é na supervisão e orientação escolar, capelão também, teólogo, jornalista, pedagogo, licenciado em filosofia, sociologia e história, e como palestrante atua nas áreas de liderança, né? E também controle emocional, motivacional e vendas. E atualmente lecionando sociologia, né, Marlon, na Escola Estadual Governador Lacerda de Aguiar, na cidade de Itabarinha. É isso mesmo, né? Beirinha, eita, Itabeirinha, errei de novo. Itabeirinha, Minas Gerais. Esse é o Marlon, cristão, né, evangelista, e nós vamos bater um papo aqui, como viver em sociedade, um assunto muito pertinente. E você que está chegando agora, gente, compartilha aí, já manda pessoal, curte, tá? Comenta também, isso é muito importante, porque a gente está passando por uma transição, viu, Marlon? Acho que você também já sabe, nas redes sociais, no canal de YouTube, nas plataformas, que os canais cristãos estão tendo aí uma certa resistência. Então, compartilhe, curte, comente, né? E nos ajude aqui para o canal crescer e poder alcançar mais pessoas e abençoar. Amém? Marlon, eu apresentei direitinho? Pastor, muito bom, muito bem apresentado. Então tá bom. E o que você teria aí? Vamos lá começar, né? Como você, até mesmo o livro aí, que a gente vai fazer, vamos conotar aí, uma ilustração, você vai estar falando um pouco aí dentro do tema, né? Como viver em sociedade. E eu queria perguntar para você como iniciou a vontade de você escrever, porque ele tem mais outros livros, gente. Mas vamos aí. Como viver em sociedade? Como surgiu essa vontade aí de escrever? Olha, pastor, nada acontece por acaso. Verdade. Eu vejo as pessoas falando assim, aconteceu tal coisa, foi sorte, tal coisa aconteceu porque o destino traçou. Mas, na verdade, tudo tem que ser feito pela construção. Eu, quando fico pensando um pouquinho a respeito de onde que veio a vontade de escrever, eu sempre olho lá atrás. A partir da minha irmã, né, que já faleceu, o nome dela, Doris Lane, ela sempre me motivou a ler livros. Eu lembro que, antes de dormir, ela fazia como naqueles filmes americanos, ela abria ali um livro, contava uma historinha, e depois me dava um beijinho no rosto, apagava a luz e me cobria.
E assim foi constantemente por muitos e muitos anos. E ela nunca contava totalmente a história também, mas deixava sempre aquela vontade, aquele gostinho de quero mais pro dia seguinte. Legal. E depois, a gente foi em envolvimento também com a escola, já tendo esse preparo em casa, esse contato com os livros, na escola, vendo a biblioteca, aí sim, o Marlon ficou ainda mais com desejo de conhecer outras histórias. E conheci vários gêneros, Deus da poesia, da crônica, nesse período também de criança aí, mais voltada para as historinhas também folclóricas e outras mais. Então, tudo isso foi algo que me levou a ser um escritor. Mas eu lembro de uma cena muito importante que aconteceu na minha caminhada. Eu estava visitando uma escola municipal, sim, também da minha cidade. E eu me deparei com uma cena como se fosse um filme da minha vida, sabe? Uma criança, ela me viu passar nos corredores e correu até a mim. E ela saiu da sala sem pedir a professora. Aí eu parei, né, diante daquela criança, aí ela segurou-se um pouco na minha perna e falou assim: o que eu tenho que fazer para ser um escritor? Sabe quando você olha para aquela criança e se vê nela? Sim. Eu olhei para aquela criança e pensei assim, nossa, parece que sou eu ali naquela cena. Porque eu lembrei um pouco da cena com a minha irmã. Porque eu havia feito essa pergunta para ela também. Como é que faz para ser um escritor? E a mesma resposta que a minha irmã me deu, eu transmiti para aquela criança também. Quero até falar o nome da escola aqui, que eu vou mandar um abraço para eles. A escola lá de Resplendor, a Escola Municipal Conselheiro Lafayette. E essa criança, aí eu falei para ela o seguinte: olha, para ser um escritor, tem que ler muitos livros. Então aquela criança me agradeceu e voltou para a sala. Então foi cenas que marcou a minha caminhada, porque eu estava começando ali como escritor, visitando as escolas, olhando as bibliotecas, para ver o que eu podia fazer para ajudar outros também a permanecer com o desejo de poder conhecer os mundos das letras. E cada dia mais eu tenho visto que isso é muito necessário. Pessoal, interrompi aqui rapidinho para falar do nosso patrocinador Mineiro JM. Olha aqui, tudo para a sua festa. Festa de aniversário, corporativa, pequena ou grande. E ele aluga mesas e cadeiras, brinquedos, futebol de sabão, tobogã, entre outros, espaços para festas, louças, show, carrinhos, self-service, barracas de pipoca e algodão doce. Olha aqui os contatos aqui que você pode fazer. Ele fica na região de Guarulhos, então faça um orçamento. E você que quer ser um patrocinador do podcast Destaque Show, estará aqui na descrição desse vídeo para você também nos abençoar e ser abençoado. E tudo, né, tem uma história, sempre tem uma pessoa. Você falou da sua irmã, né, e que aí o incentivo. Então, de tudo que alinha, né, para que as coisas também venham dentro de um propósito também. Isso é muito interessante, né? Eu gosto muito de história e cada um tem a sua história. E você aí despertou e também como escritor e tudo mais. E eu queria saber quantos livros você já tem publicado, Marlon? Tenho 6 livros. 6? Eu comecei a escrever de uma área que hoje, como eu já falei para o senhor anteriormente, uma área que hoje não é mais a minha área, mas eu comecei pela área do romance. Olha só! Né? A gente não sabe nem explicar o porquê do romance. Eu sempre falo que, como o período da escola tinha a aula de literatura, sim, hoje não tem mais ela separada. Hoje parece que ela está agregada junto com o português e outras mais. E nesse novo ensino médio, então, está uma confusão, a gente nem sabe quais matérias que estão tendo. Mas, voltando aqui na questão, então a gente estudava muitos clássicos, vários escritores mineiros, né? Nossa, podia citar vários aqui. Mas, de fato, a gente tinha esse desejo de explorar, talvez, um pouco esses personagens, criando um romance. Então surgiu o primeiro livro, que foi o Triste Realidade. Que a história, na verdade, é triste porque é um amor não correspondido.
Mas tem toda uma situação, né? Eu lembro que as pessoas falavam assim, eu vou comprar um livro com o título Triste Realidade. Aí eu pensei, não, gente, começa com a tristeza, mas a realidade lá no final vai ser boa. As pessoas ficavam mais mansas para poder adquirir o livro. E desperta, né, a curiosidade também, né? Então, assim, eu comecei num momento muito difícil, sabe, pastor Samuel? Sem muito incentivo, no sentido de como fazer um livro, porque a gente só chegava livro nas escolas, a gente lia, fazia trabalhos ali também de literatura, sim, mas agora você ter um livro com seu nome, isso era muito difícil na minha época, quando eu iniciei lá, né, em 2006. Nossa. Então, assim, esse livro marcou muito, porque ele é um romance. Aí o que eu fiz? Eu pensei na estratégia, já tinha estratégia de venda desde aquela época. Eu pensei assim, eu vou colocar o nome dos personagens amigos meus, em homenagem a eles, até os colegas da escola e outros mais. Levanta um pouquinho mais o livro, né? O pessoal já quer o deixo. Aí, agora sim. Aí eu pensei assim, vou colocar o nome dos colegas da escola, dos vizinhos, dos amigos, porque se ninguém for comprar esse livro de fora, pelo menos o pessoal do meu contato vai comprar o livro. Então, eu fiz essa estratégia. E a triste realidade é que ficou uma coisa feliz. O livro ganhou a mesma cidade, nós fizemos uma boa divulgação. Pra vocês terem uma noção, para quem está nos acompanhando. Resplendor tem em torno de 17 mil habitantes. É uma cidade aqui de Minas Gerais. Sim. Eu vendi mais de 3 mil cópias. Imagina a cidade com 17 mil habitantes e vender 3 mil cópias de um livro. É lindo demais, é um best-seller. Meus parabéns, viu, Marlon? Olha, obrigado, pastor. Agora você imagina, pastor, no final de eu vender os 3 mil livros. Você vai fazer o cálculo aí, viu? Porque eu sou da área das humanas. Não sei se o senhor também. Eu também. Vai para outras áreas aí, mas faz o cálculo aí. Bate aí na sua mente, é a calculadora da mente. Coloca aí. Era 10 reais o livro na época. 10 reais vezes 3 mil. Olha só, 10 reais vezes 3 mil? Vamos lá, ajuda aqui os exatos. Quantos mil que deu? Um dá 3 mil, né? 10 dá 30 mil, né? Tá vendo? Então eu tinha 30 mil reais. Eu achei que eu tava rico, né? Um garoto do ensino médio, acabando de sair ali do ensino médio, 2005 a 2006, lançando um livro, algo que na cidade e na região, no estado, ninguém havia lançado o livro com a idade que eu tinha, aí nessa em torno de 18 anos, entrando na casa dos 19. Não tinha. Tanto é que, aqui tá minha foto, ó, bem novinho aqui atrás, acho que dá para ver um pouquinho aí, né? Ainda saiu aqui escrito só um pouquinho, assim, ó. Mostra de novo, Marlon. Aí, agora sim, agora o pessoal vai ver. Isso, aí, ó. Então, bem novinho, né? Tinha bastante cabelo na época. Você tinha cabelo, bastante, Aí, ainda colocamos aqui ainda, né? Falou um pouquinho do histórico, né? Da escola, citou a escola que eu estava estudando, já era uma escola estadual. E aí colocou aqui embaixo assim, ó. Há indícios que seja um dos escritores mais novos do Brasil pela sua paixão pela literatura. E, de fato, depois descobri que eu, de fato, era um dos mais novos para aquele momento. Olha, porque era muito difícil. Não tinha internet, não tinha hoje as possibilidades de a gente poder estar nesse mundo com tantos conhecimento, né? Para todo que é lado. E depois veio também aqui, ó, a segunda edição. A gente só mudou um pouquinho a questão da cor. E eu tive a oportunidade de lançar esse livro lá na UFV, Universidade Federal de Viçosa. Aqui atrás eu até coloquei algumas fotos aqui do lançamento. Que legal, gente. Porque o romance, ele começou aqui na minha região e foi até lá. Outra estratégia, viu? Eu queria muito estudar lá. Eu estava querendo fazer história na época, né? Cursar lá. Eu me apaixonei pela aquela universidade. Mas não deu para mim poder estudar lá, mas deu para poder lançar o livro. Então eu fiquei muito feliz. Então a vida faz isso com a gente, né? Que legal, né? A mesma porta se fecha, a outra se abre. E tudo a gente vê a mão de Deus, sempre nos orientando e nos guiando. É dessa forma, amém. Depois nós publicamos esse livro aqui, A Boa Liderança.
O pessoal falava que esse garotinho aí era eu, né? Mas eu nunca pensei que era eu. Na época que produzimos essa capa, foi um colega da nossa cidade, Júlio, o nome dele. Ele é um artista plástico, tem vários quadros, é muito conhecido lá na nossa região. Então ele fez essa capa na época. Eu também tenho que deixar registrado que esse livro, Triste Realidade, ele foi um livro que abriu muitas portas, porque eu tive a oportunidade de estudar na época e de fazer a editoração do livro junto com o Sr. Murilo Teixeira. O Sr. Murilo Teixeira, ele tinha acabado de ser eleito o príncipe dos escritores do Brasil. Olha, então ele era uma realeza viva aqui para nossa região. Aí vamos falar um pouquinho de fé? Eu gosto muito de fé, pastor, né? Também, viu? Nós servimos a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos agradar a Deus com fé. Olha a situação, voltando aqui um pouquinho no início. Sim. Eu tava lá em casa, pensando assim, meu Deus, eu tô cheio de ideias, eu quero escrever esse livro, mas eu não tenho recurso, eu não tenho ninguém para me orientar como é que faz um livro. Nem computador tinha, porque o computador começou a surgir assim, né? Muito lentamente na nossa região. Internet nem se fala. E eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu vou escrever um livro? Mas sabe aquele desejo de escrever? Eu conversava com algumas professoras de língua portuguesa, elas me incentivavam, mas só incentivavam assim, escreve. Eu tô assim, mas como é que faz isso? Não sabia o que era editora, o que era um editor. Então eu estava assistindo um programa na televisão e passou lá uma reportagem onde ele estava entrevistando o príncipe dos escritores brasileiros, que é o Sr. Murilo Teixeira. Eu tenho uma foto aqui com ele, aqui na capa do livro, ó. Olha que legal. Tá vendo? Eu sou esse pequenininho, ele é o grandão aí. Eu sou o Murilo. Aí eu vi a reportagem do príncipe dos escritores brasileiros, me chamou minha atenção. Eu falei assim, homem, tem uma realeza? Que isso? aí eu escutei toda a reportagem, depois falou assim, ele mora em Valadares. Eu falei, não, tá de brincadeira. Eu tinha acabado de reclamar comigo mesmo, que eu precisava de uma oportunidade, de uma saída, e essa reclamação pessoal se tornou uma reclamação para Deus. A gente não faz isso? Dessa maneira. A gente começa com a gente, depois a gente passa para Deus. Aí joguei para Deus também. Aí Deus vai jogar na televisão. Eita, esse é nosso. É o Deus que surpreende, né, Marlon? É Deus que surpreende. Aí tinha reportado o seu Murilo, eu corri, escutei a matéria toda e peguei um pedaço de papel, uma caneta, escrevi o telefone. Quando acabou a reportagem, eu liguei para Valadares, eu consegui falar pessoalmente com ele. Olha que foi Deus. Né, um garotinho do ensino médio, que ninguém conhecia, conseguiu falar com o Sr. Murilo, agendei com ele uma ida até o seu escritório posteriormente. E daí ficamos amigos, trabalhamos mais de 3 meses, e ele que foi o editor, né, do livro Triste Realidade, que foi o primeiro que eu lancei. Então, assim, quando você tem um propósito, a primeira coisa que eu falo, pastor, tem que acreditar nele. Sim. Acredite no seu propósito. Segundo, você precisa buscar parcerias para que o seu propósito possa acontecer. Às vezes as pessoas pensam só no dinheiro. Existem muito mais coisas que precisam acontecer antes do dinheiro em si. Então essas parcerias se envolvem gente. Gente precisa de gente. É verdade. Depois que a gente consegue ter esse apoio com pessoas, as coisas vão fluindo. Esse dinheiro vai vir também de pessoas. Deus não manda bolsa de dinheiro do céu, não, gente. Mas Deus envia gente que tem dinheiro. Ele envia gente que tem contato. Já viu aquela brincadeira? Olha, eu quero te contar uma coisa. Mas a coisa que eu vou te contar não fui eu que vi, não. Foi fulano que viu, o outro que viu, me contou que viu. Então, assim, eu sei que isso é usado muito na fofoca. Mas eu quero trazer esse exemplo para a nossa realidade. De que nós podemos também ter pessoas enviadas por Deus, para poder nos abençoar, que conhece outras pessoas, que conhece outras, para chegar onde você está precisando. Verdade. Então, é relacionamento. Que coisa então, a gente conseguiu fazer o segundo livro, aí depois veio aqui o terceiro livro, que é esse, né? O Como Viver em Sociedade. Esse aqui eu vou falar depois, um pouquinho mais, porque é o livro que nós vamos falar hoje, né? E lembrando que ele está desse jeito agora, mudou a capa, mudou, agora tá... mudamos. Esse aqui é 2009, né? Agora está em 2023, então tem que mudar muita coisa.
Você lembra que eu falei para o senhor que tem coisas que eu escrevi nesse livro que eu falo assim, não, eu não escrevi, foi o pastor Samuel que escreveu. Né? Porque a gente muda, o pensamento muda. Ó, eu tinha mais cabelo aqui, olha que foto, olha só como eu estava novinho aqui, ó. Mas peraí, é você mesmo, Marlon? Não tá parecendo, não. E não tinha, não fiz plástica, hein? Isso aqui é eu novo. Cabeluda, pele lisinha. Tá vendo? Então, assim, olha para você ver como que era feito a estética dos livros, pastor. Isso aqui é tudo estratégia. Hoje o Viver em Sociedade, que é o livro que a gente vai falar daqui a pouco, tá. Olha como é que ele tá todo, né, organizadinho, pela editura. Aí você vê a sinopse aqui atrás, não tá tudo arrumadinho? Aquele outro que ano que você falou, o primeiro? 2000? Esse é 2009. Ah, tá. Deixa eu confirmar 2009 aqui, porque às vezes a gente confunde as datas. Mas certinho, 2009. Ó, tem um código de barra, tá tudo bonitinho. Esse jeito do livro que tá aqui é um livro comercial. Agora, esse livro aqui, atrás, que você tem que colocar foto de gente que conhece gente, viu que eu falei? De relacionamentos? Sim. Ó, você tem que colocar foto de outros livros, colocar o seu histórico. Sabe por que esse livro tá desse jeito? Porque esse aqui eu vendia diretamente para as pessoas na rua. Ah, então para chamar, né, atenção já da... Isso. Porque se você levar um livro assim, ó, aqui não tem nem o nome do autor direito explicando o histórico, a biografia dele, tá vendo? Tô vendo. A gente não coloca. Esse aqui é um livro comercial que a pessoa vai entrar lá no meu site, vai entrar nos portais e vai comprar. Então ele vê aqui o livro, ele vê a sinopse, se ele gostou ou não. Agora, se você quiser saber de mim, ele vai ter que pegar, vai ter que abrir, né, o livro todinho, ó, para poder ver lá e ler a respeito de mim. Então tem diferença nisso. Tem muito. E tem tudo a ver que você falou, né? Até mesmo viver em sociedade, relacionamento, a forma. Uma das coisas, né, Marlon, é escrever. Você escreveu aí os livros, você tem aí as obras, né, da sua autoria. Agora eu te pergunto, e na hora de vender? Isso, essa é a grande estratégia. Antes de chegar na venda, eu vou mostrar outro detalhe importante. Às vezes tem pessoas que estão me vendo e querem escrever um livro. E às vezes moram numa cidade que ele conhece gente que conhece outra gente, viu? Sim. Vocês pegaram isso aí hoje, né? Olha o que acontece, ó. Então esse livro aqui, cada vez que eu ia fazendo outro, eu ia colocando o resumo daquele que passou. Observa aqui tá o Triste Realidade, tá vendo? Aqui tem a segunda edição e aqui tem outro livro, ó, A Boa Liderança. Que é aquele que eu mostrei da capa branquinha. Então a pessoa já batia o olho juntamente comigo aqui. Eu virava o livro assim, ela via, opa, o Marlon tem 3 livros. Olha quem tá do lado dele. Aqui é uma ex-prefeito de Governador Valadares, ó. Uma grande amiga minha. Tá fazendo marketing também. Atualmente ela não tá mais na política, não. Mas já foi prefeita, já foi deputada, Elisa Costa. Então a pessoa bateu e falou assim, nossa, você conhece a Elisa? Conheço a Elisa tá aqui, já leu o nosso livro, tá vendo? É o marketing. Porque isso aqui você vai vender na rua. E eu consegui vender, daqui a pouco eu falo o tanto de livro que eu vendi. Deixar vocês curiosos. Outra coisa, a gente sabe que para lançar um livro hoje, para quem tiver curiosidade também, a gente gasta em torno de uns quase 10 mil reais, viu, pastor, para escrever um livro hoje. Olha. Às vezes você consegue até fazer com 6 mil, mas uns 10 mil é o certo, porque existe todo um grupo de pessoas, de profissionais que você tem que reunir. Olha o que eu criei na época, ó, eu pensei assim, nossa, eu já tenho público para comprar o livro, mas eu tenho que ter um público também para poder pagar o livro. Né? Então eu criei uma forma de viver da escrita. Eu escrevia, pagava os profissionais para revisar, fazer as capas e tudo mais, processo, como de fato. Né, mas eu pensava assim, mas eu não posso ter que vender e ainda arrancar esse dinheiro dali. Não, o dia das vendas precisa para manter o meu sustento e para ampliar outros projetos. Então eu criei essa forma aqui, ó. Não sei se dá dando para ver aqui dentro, ó. Espera aí, só tá vendo? Só olha os quadrinhos. Aí o pessoal vê. Tá. Nessa parte aqui, que a gente coloca biografia e tudo mais, lembra que esse livro aí para vender na rua? Tá lembrando? Foi. Precisa botar biografia aqui. Ela tem que ficar onde? Lá atrás. Lá atrás. Então aqui eu colocava as lojas da minha cidade, ó. Eu ia até os comerciantes e falava, olha, vou lançar um novo livro, eu vou te dar tantas cópias para você dar para o seu funcionário, vou vir cá dar uma palestra gratuita falando do tema,
E é um investimento para a vida toda. A pessoa falava assim, por quê? Ué, porque o livro a pessoa não joga fora. Você sabia, pastor, que o brasileiro não joga livro fora? Não joga fora, né? Não tem essa... E eu passei também num lugar, tava cheio de livros. Eu falei, gente, até a capa, né? Livros bem gastos, né? E tudo mais. Mas não, realmente. Interessante. Ó, eles podem até ter essa iniciativa de jogar fora. Isso. Mas o outro que vê, carrega ele, não deixa jogar. Que coisa, né? Então, eu explicava isso para os comerciantes. Falava, ó, quando vocês entrarem aqui, a vida toda... vocês vão estar no meu livro. E tanto é que essas empresas que estão aqui, boa parte já até pararam de funcionar. Às vezes morreu o dono, né? Passa para os filhos não dão sequência e por aí vai. Aí lancei também o Ser Cristão, que é o livro que eu tenho mais voltado especificamente para a religião. Os demais são motivação, desenvolvimento pessoal, liderança. Então chegamos nesse livro. Da mesma situação, lembra aqui atrás, ó, os livros, biografia de uma pessoa influente. Aqui na época tem o pastor Cláudio Geomar de Lima, que era o presidente da Convenção Batista Nacional. Sim. Um grande amigo meu, me ajudou demais lá em Belo Horizonte, visitar aquelas igrejas. Eu chegava assim, ó, pastor Cláudio já leu meu livro. Então, assim, você tem que criar essas estratégias. Aí eu lancei também esse aqui, ó. O Você Nasceu para Brilhar. Deu para ver direitinho? Um pouquinho? Esse é motivacional? Motivacional. Acreditar no seu brilho, acreditar em você, acreditar nos seus talentos, nos seus dons. Porque tudo que temos é para abençoar o próximo. E as pessoas, às vezes, confundem isso. Aí esse livro, mais a questão de marketing, ó. Eu coloquei aqui na capa uma foto de 2 colegas meus que foram visitar um certo local turístico lá da nossa cidade. 7 salões. Vou citar o nome aí para vocês conhecerem. E eles foram, mandaram para mim a foto, e disso aí, né, as pessoas engajaram ainda mais. Ó, a gente da cidade, o livro do rapaz é da cidade, o rapaz também o pessoal que está na capa, e foi avançando. Nesse eu já coloquei já uma empresa maior, tá vendo? Na época aqui, ó. Tô. Aí você vê, a empresa comprou metade do livro, ó, olha que doideira. Tá vendo? Então aí eu comecei a aprender, né, a vender mais. Aí não precisava mais de pessoas famosas, né, já estava conhecido, tá vendo, ó. Ficou só minha foto. Olha só. Aí depois chegamos agora já com a editora também, né, que é o Cidadania Popular, que é um livro que eu falo... se o cristão pode ou não entrar na política, se o pastor que é pastor presidente, ele pode ser candidato, aí eu vou explicando essas dúvidas que as pessoas têm, né? As pessoas têm muitas dificuldades. Política de Deus, ou não é? Eu venho colocando também aqui 10 passos para escolher um vereador, como você escolhe um prefeito. Para mim, falar desses assuntos, pastor, é muito importante. E eu consigo, assim, com facilidade, porque eu moro em cidade pequena, aqui a gente tem acesso a prefeito, tem acesso a vereador. Eu acho que na cidade de vocês não tem nem como ter acesso, né? Eu me lembro que eu fui... Com dificuldade, mas consegue acesso ainda, viu? Mas consegue? Dá para acessar a nossa cidade aqui de Guarulhos, né? Ainda a gente tem essa... né? Consegue ainda acessar um pouco mais, né? Pode até demorar um pouquinho, mas a gente consegue agendar. Mas o nosso aqui é tão próximo do contato que a gente consegue até almoçar com eles. Imagina. Aí então eu já... E junto na lanchonete, que a cidade é pequenininha. Eu lembro que eu fui numa cidade aí de São Paulo, eu não me recordo agora onde, direitinho o nome. Só que aí eu fui dar palestra sobre isso, né? Aí no final meu irmão falou assim, você conhece o prefeito da sua cidade? Nossa, a gente sabe onde que mora. Eu fiquei assim, né? Pensando, nossa, as realidades são diferentes. Mas um livro muito bom, um livro que sai muito na época da política, o pessoal gosta de ler esses assuntos. E tudo isso também, né, Marlon? Tá incluído na questão de viver em sociedade, né? E em sociedade. E agora vamos falar dele, né? Ele que tá aí, ó. Agora chegou o momento desse livro. Ó, ele está num formato diferente, formato 12 por 18. Ele não é aquele formato de livro de bolso, não. Ele é um pouquinho maior. A ideia foi fazer algo mais moderno. Esse tamanho está saindo muito, o pessoal está gostando. Com as folhinhas também, ó, nesse papelzinho mais amarelinho, né, que o pessoal gosta, para não cansar a leitura.
Então a gente vai modernizando, tá vendo? De acordo com as pessoas que a gente vai acompanhando, com nossos leitores. E lembrando que agora tem editora, né? A editora dá todo esse conselho. Agora não é mais o livro de vender na rua. É o livro que as pessoas vão entrar e vão comprar. Mas eu não deixo de vender na rua. Hoje eu vendi um monte. Era isso que eu ia te perguntar, se você ainda continua, né, vendendo na rua e tudo mais. Continua. Hoje eu vendi, hoje eu fui até ao centro e já passei em diversas lojas, mostrando o livro, chegou uma nova remessa, o pessoal começou a comprar, aí eu dou a dedicatória, eu tiro foto, e depois vem pra cá, né, deixa eu mostrar aqui o nosso jornal, nós temos um jornal aqui na cidade, ó, Jornal Filosofar. Ah, legal. Então as pessoas compram o livro, vem pro jornal. E o jornal trabalha cultura, educação. Esse jornal aqui, a criação dele veio das minhas aulas de filosofia e de sociologia. Eu queria que meus alunos pudessem ler mais. Então tivemos a estratégia de ter o jornal. E lembrando, pastor, que nós estamos fazendo 4 anos aí. Só o pessoal de mais uma vez aí poder. Isso. Aí, legal. Nós estamos completando aí 4 anos do jornal. Depois, se vocês quiserem também entrar, o site é jornalfilosofar.com.br. Legal. Eu vou depois também deixar tudo aqui na descrição, embaixo aqui do vídeo, para o pessoal ter acesso aí aos seus livros, ter acesso aí também ao jornal Filosofar, e tudo que você também passar aí pra gente, a gente deixa aqui embaixo na descrição do vídeo. Então vamos lá, vamos prosseguir no livro. Bora lá. Vou deixar você me guiar aí, vai. Faz as perguntas aí que puder fazer que eu vou respondendo. Tá bom, então. Então, eu queria até mesmo pros ouvintes, o pessoal que está assistindo a nós, mais uma vez, gente, aí compartilha aí para nós, curta, faz o seu comentário aí para ajudar aí o nosso podcast. E até mesmo para saber aí mais informações de você sobre mais o livro, né? Como viver em sociedade. Que você poderia falar aí mais sobre ele e a gente também, né, dentro dessa temática. Bom, tudo que eu falei aqui, pessoal, não é para fazer propaganda dos livros não, tá? Mas vocês podem entrar no site e comprar do mesmo jeito. Ô Marlon, mas é para você. Eu ia pedir, você tá com fone? O fone? Tô. É porque quando eu falo, fica sobrando aqui também. Né, eu não sei se... Ah, tá. Não, tá dando pra ouvir. Ah, tá. Você não tá no... Minha voz não tá saindo no áudio aí, não. Só no seu fone, né? Só no meu fone, aham. Ah, tá. Só pra gente saber aqui que... Mas tá bom, obrigado. Então, pessoal, tudo que eu falei até agora não é, como eu falei, né? Fazer propaganda só do livros, não. É porque vai se encaixando. Viver em sociedade é isso, é criar relacionamentos. Então, quando eu pensei lá em 2009 fazer esse livro Como Viver em Sociedade, que estava com essa capa, com esse formato, e agora apresentando para vocês aí o novo formato, novas ideias, é justamente isso. Que eu vejo que as pessoas, elas acham que é difícil demais viver na sociedade. Mas o mais difícil não é viver na sociedade, é viver com a gente mesmo. É entender o que você deseja, entender a sua história, a sua origem, o que você pensa. Sabe, pastor, eu falo que nós temos que entender que nós vivemos em tribos. Vou falar agora a linguagem mais da sociologia. Cada um de nós temos a nossa tribo, não temos? Verdade. Tem pessoas que tem uma igreja X, outra igreja Y, mas com a visão geral da fé, o que vai nos unir vai ser Cristo, não as placas da igreja. Na sociologia também, nós temos que ter esse viés de entendimento. O que vai nos unir como seres humanos vai ser o mesmo desejo de aproveitar a vida em coletividade. Olha que bacana. Muito. De saber assim, quer ver? As cidades é uma invenção grega, viu? Vamos entrar um pouquinho na filosofia. A visão grega é que todos possam estar no mesmo espaço, né, que cidade chamada polis, no termo grego, é que todos pudessem ficar no mesmo espaço para poder um colaborar com o outro com as habilidades que cada um tem. Então, eu vou ficar no lugar onde tem um padeiro, onde tem um pedreiro, onde tem um pastor, onde tem um professor, porque vai facilitar a troca e assim todos vão viver bem.
Agora tem uma outra coisa também, pastor, que acontece muito, as pessoas não sabem. E os gregos sempre pensaram sobre isso. Tem gente que fala assim, eu queria morar na roça porque na vida da cidade é muito agitada. Já ouviu essa expressão? Já muito essa expressão. Quando essa pessoa mesmo que fala isso vai lá para a roça, daqui a mais um tempo ela pode estar até mudando essas palavras. Eu queria tanto ir para a cidade porque aqui na roça está muito ruim, está muito quieto. Tá difícil a vida aqui. Não tem um pãozinho fresquinho de manhã, eu tenho que fazer. O leite não vem na caixinha, eu tenho que ir lá no curral pegar. É bem assim mesmo. Não é assim? Então, assim, por natureza, o ser humano já é insaciável. Ele já é revoltado por natureza. Não é só adolescente, não, viu? Você que está me assistindo aqui, não é só o seu filho que é rebelde, não. Você também é rebelde. Eu sou rebelde. Todos nós somos. É como se tivesse um leão dentro da gente, a gente quisesse explodir com tudo e com todos. Então, viver em sociedade é justamente isso. É saber que o direito do outro termina onde começa o meu direito. Que eu preciso cuidar das minhas emoções, dos meus sentimentos, porque eu vivo uma coletividade. Então, eu preciso respeitar o outro para que eu possa ter uma vida melhor. Eu vou ler aqui, pastor, Fica à vontade, mano. O subtítulo aqui, que diz assim: viver em sociedade ativa valores, e o principal deles é saber ser amigo e manter uma boa convivência dentro do seio da mais exigente organização social. A gente vive a nossa vida como se a gente não fosse morrer. Essa é uma expressão que diversos autores aí sempre têm enfatizado. Mas, bem na verdade, a gente vê que nem todo mundo pensa a respeito disso. Tem uns que já se imortalizaram em vida. Ele nem pensa que ele vai, talvez que vai chegar um dia que ele não vai morrer ou que ele vai morrer. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos entender que tudo que nós fazemos aqui reflete também o que nós desejamos conquistar lá na frente. Então, se eu plantar bons relacionamentos aqui agora, lá na frente eu vou colher, de fato, bons relacionamentos. Por que é importante trabalhar isso? Porque a gente vive num momento onde as pessoas estão com facilidade, sabe, pastor, de ficar ofendida por qualquer coisa. Tá desse jeito. Não tá assim? Tá desse jeito. Uma pessoa passa perto do outro e fala assim, sua camisa é feia. A pessoa, vem de responder para ele assim, mas eu comprei com meu dinheiro, eu gosto da minha camisa, não é feia. Responder assim claramente, sem brigar. A pessoa chega em casa para chorar. Acabou, meu mundo acabou, fulano falou que a minha camisa é feia, vou botar fogo nessa camisa, né? A gente fica guardando tudo pro lado pessoal, é onde está causando cada vez mais as doenças psicossomáticas aí na população. A depressão tem crescido bastante, né? Sim. Tem outro tema aqui no livro que a pessoa sempre me pergunta, né? Mas você está falando sobre inveja e sobre egoísmo no livro? Tô falando sim. E eu faço uma brincadeira, né? Aqui nas regiões que eu visito, nas cidades aqui próximo da minha cidadezinha, eu faço essa pergunta assim para eles. Tem alguém invejoso na cidade? Você conhece? Porque eu já estou aqui tanto tempo, não vi ninguém. Aí as pessoas acabam rindo, né? Porque as pessoas acham engraçado falar que o outro não é invejoso ou não é egoísta. Mas, bem na verdade, todos nós somos. Sim. Isso não tem como, né? Não tem como fugir dessa realidade. Essa é a realidade do ser humano. Então, assim, fala com as pessoas, todos nós somos egoístas e invejosos em alguma determinada área da vida. Lembra do leão dentro da gente tem que controlar? É esse leão. Esse leão da prepotência, da arrogância, da perspicaz, de querer saber de tudo e sem ter fonte de comprovação. Então, a gente vive momentos muito difíceis, onde precisamos trabalhar, alinhar essas situações. O orgulho. Orgulho, né? Outra parte que as pessoas sempre me perguntam, quando elas começam a ler o livro também, é a respeito do olho gordo. Tem muito olho gordo aí, pastor? Na cidade que você mora? Isso, como é? Falando biblicamente, né? Olhos altaneiros, né? Olho gordo. Fala bonito agora. Então a gente sempre escuta falar isso, né?
Ah, você não pode contar seus sonhos, seus projetos, objetivo para ninguém, porque as pessoas vão trazer carga negativa. Isso. Já ouviu essa também? Torcer contra. Isso. Aí não vai dar certo. Então tem que guardar com você. Mas, bem na verdade, esse conselho de guardar é o conselho de preparar para contar. Sim. Eu vejo muitas pessoas que querem contar as coisas para as outras pessoas, mas as pessoas não vivem o que você vive, não sabem da sua história, não sabem da sua luta. Então eles vão acabar julgando porque eles só têm aquele conhecimento raso. Quer ver um exemplo muito clássico? Você chega aí para uma pessoa de 80 anos e fala com ele que você vai abrir uma lanchonete mais chique, que tem computadores, que tem jogos eletrônicos. O que a pessoa de 80 anos vai falar para outra pessoa que fala isso? Então, assim, meu filho, isso não dá dinheiro, isso é loucura, investimento é caro. Ou, por exemplo, quando você for abrir uma loja dessas famosas aí que vende chocolates, né? Que gasta aí 300 mil, 500 mil para poder abrir a franquia. Se a pessoa, se for consultar com uma pessoa de 80 anos, vó, eu vou abrir aqui uma loja dessas famosas para vender bombom, vou investir 500 mil reais. O que a vó vai falar? Meu filho, faz um negócio desse não. Pega esse dinheiro e vai comprar uma casa, meu filho. Vai fazer outra coisa. Tá vendo? Não é porque a vovó é ruim. A vovó está sendo má. Não. É porque a vovó não vive o que você vive. Então a gente precisa entender isso. Viver sociedade é você realmente entender que tem coisas que você tem que contar para as outras pessoas, mas aos poucos. Uhum. Não é ficar do olho grande, tá? E também, né, Marlon, saber contar a hora certa, né? Porque José contou o sonho dele, né, para a família, para os irmãos, aí, o que você está dizendo aí? Então, quer dizer, saber também isso daí. E esse seu livro, pelo que você está falando, ele ensina bem mesmo, né, assim, ali o leitor a viver em sociedade, né? A ideia, na verdade, é provocar esses assuntos. Por isso que o livro tem uma pergunta. Como viver em sociedade? Porque não dá para poder centralizar e fechar o assunto. Porque cada um tem a sua história, cada um vai contribuir, vai ter sua versão, né? Então fica nessa pegada aí. Então é muito interessante aí o pessoal já saber que, né, tem todo esse conteúdo aí importante para viver em sociedade. Uma outra parte que está no livro também, que causa um pouquinho de polêmica, ou até um pouquinho mais de pensamentos, vamos colocar essa palavra aqui, é quando eu falo de religião e de religiosidade. Tem pessoas que fazem uma confusão nessas palavras. Nós sabemos, né, que a religião, ela nos liga, para nos conectar a algo. Agora, a religiosidade é aquela parte ruim, quando você acha que só a sua igreja é certa, que só a placa que está certa, e não realmente a mensagem do evangelho que está sendo pregada, que tem que ser a certa. Então a gente vê essas dificuldades. E até nos tempos de Jesus sabemos que tinha os religiosos. E isso é algo que nós precisamos aí, então, conversar na sociedade e tentar cada vez mais mostrar que nós não temos que ser religiosos, mas precisamos ter uma religião por causa da comunhão, por causa do contato com gente. Lembra que a meta do livro é essa? É relacionamento, viver em sociedade? Sim. Então precisamos ter esse foco. Mais alguma pergunta, pastor? Que o senhor acha interessante? É muito interessante. Assim, eu queria que, assim, o temas você falou aí um pouco do livro, ou tem algo assim para também despertar no pessoal, aí, sem dar spoilers, tá? Sem passar aí tudo, o pessoal, opa, já, né? Mas assim, algo que você vê assim sobre o tema do livro, que você acha interessante o pessoal saber. Eu acho que é saber explorar os temas, poder mergulhar aí nesses tópicos que eu já até abordei, que praticamente os principais. Nós já falamos um pouquinho da religião, do egoísmo. Esses são os mais relevantes, né? Que são os mais relevantes. Está apresentando que apresenta no livro. Nossa, sim. Muito... E nós comentamos aqui um pouquinho sobre a fé, não simplesmente o que está no livro, mas falamos da fé, né, geral do cristianismo, que é algo importante para poder também
não perder de foco. Muito. E outra coisa que foi acrescentado daquela primeira versão, né, lembram aqui? De 2009 para cá, foi justamente algumas contribuições que agora o Marlon, como psicanalista, ele tem uma preocupação também de mostrar para as pessoas desse cuidado para com as emoções, com sentimentos. Então foi onde que eu coloquei aqui nesse livro para despertar nisso também. Eu acho que é importante, né, a gente falar sobre isso. É mais esse momento conturbado que nós estamos vivendo aí, de tantas informações, de tanto medo, de tantas dúvidas que as pessoas estão tendo contra diversos assuntos. Legal, viu, Marlon? E, bom, quanto ao livro, eu falei para você, eu vou deixar aqui, né, na descrição do vídeo, o pessoal vai encontrar aqui, onde poder adquirir, onde também poder comprar e tudo mais. E é interessante também, até você falou para mim que você foi premiado aí também, né, na Academia de Letras, muito legal, hein? FEBACLA, né? É isso mesmo? Certinho. FEBACLA e AIL. Aí fala um pouquinho aí, olha só, gente, foi homenageado, né, tudo mais, isso é muito legal, parabéns aí para você. Queria que você falasse um pouquinho como, né, chegou isso daí, como foi para você também e tudo mais. Olha, pastor, realmente foi algo assim maravilhoso, né? A gente poder receber uma notícia dessa, e que a gente tem o nosso trabalho reconhecido, são aí praticamente 17 anos escrevendo, desde jornal até nos livros. Lembra que eu falei para vocês que eu ia falar quantos livros que eu vendi nas ruas? eu tenho um cálculo mais ou menos, até no terceiro livro, eu consegui vender 26 mil livros na rua. 26 mil. Até no terceiro livro. 26? Até no terceiro. Que seria o Triste Realidade, junto com a segunda edição dele, né? Vamos botar um só. Aí vem a Boa Liderança, aquele branquinho, vocês recordam? E nós chegamos nesse amarelinho, que voltou, a qual nós estamos destacando aí. Mais ou menos aqui nessa caminhada, os 26 livros, 26 mil livros. Então foi um número muito altíssimo, né? A gente tem relatos aí de autores que infelizmente não conseguem vender 1.500 livros. E graças a Deus a gente foi visitando em mais de 40 cidades, porque aqui as cidades são todas coladas uma na outra, né? São pertinho. A gente anda em um raio assim, de 300 quilômetros, já rodou mais de umas 20. E foi um trabalho intenso, né? Eu falo que quase todos jovens e adolescentes têm suas experiências pela idade. A minha experiência foi viajar muito, vendendo esses livros, divulgando, indo em todos os lugares, indo nas igrejas, abordando as pessoas nas ruas, criando contato com gente. E hoje está tão mais fácil, né? Hoje tem as redes sociais que você pode... Também ajuda, né? Também, Num clique já abre o mundo, né? Aquela época ali era muita sola de sapato gasta. Às vezes um pouco dos cabelos que eu perdi foi até tomando sol, né? Mas tudo isso é gostoso no final. Legal. Experiências. E saber que você foi um instrumento de Deus para ajudar pessoas. Amém. Porque eu estou falando aqui só dessa parte, mas as outras partes também que vieram. Os e-mails que eu recebi das pessoas, mensagem pelo celular. Não estou falando do WhatsApp, não, isso é moderno. Falando aquela mensagem mesmo, que vinha pelo número da gente. Eu recebi um monte. Messenger, sei. Eu não sei nem o nome mais daquele negócio. eu não sei nem o que é mais colocar o telefone assim, ó. Eu acho que deve ter uns 2, 3 anos que eu não sei o que é fazer uma ligação assim. Meu Deus. Hoje é tudo mais rápido. E muita gente não está aproveitando. Você que está me ouvindo aí, que também é jovem, entenda isso. Aproveita cada fase da sua vida. Aproveite essas modernidades que chegaram, que não é para destruir a sua vida, não. É para abençoar ela. Através dessas novas tecnologias, você pode conhecer mais gente, você pode conhecer profissões,
você pode fazer um curso, você pode... eu tô cansado de ver, talvez, a pregação do pastor Samuel. Tá bom, fica triste não. Não quero mais ouvir ele pregar, já tô cansado, já decorei todos os sermões dele. Tá bom, mas você pode dar um cliquezinho, ver Hernandes Dias Lopes, você pode ver Jeremias Pereira, tá vendo? Tantos outros aí, você pode. Bons aí. Né? Não pode? Então, assim, às vezes as pessoas ficam muito presas. Eu gosto muito do pastor Jeremias, até citei ele aí, né, anteriormente. Eu lembro de uma pregação, acho que foi ele mesmo que trouxe essa visão. Valorize o seu pastor, honre o seu pastor, porque o dia que você morrer, é ele que vai segurar na alça do seu caixão. Eita, aí como... Então, assim, você pode visitar outras igrejas, assistir pregadores famosos, mas o dia que você morrer, quem vai segurar a alça do seu caixão vai ser o pastor da sua igreja. Que bênção, né? De saber que ele vai estar ali pronto. Ainda mais se for uma ovelha rebelde, mas ele vai estar pronto para colher essa ovelha ali no último momento da partida. E tudo dentro disso, né, Marlon? Até mesmo a convivência, né, a sociedade, a comunidade, né? E você fala, a gente até pensa, né? Lógico, você conseguiu abranger aí bastante em relação do que começa na família, né, o que vai dentro até mesmo na igreja, na escola, você tem dado aulas aí, você tem percebido essa mudança, as dificuldades, até essa questão da sociedade, porque a juventude, ela, vamos dizer assim, ela manifesta, né, de uma geração aí em relação da sociedade. Nós estamos num tempo, né, aí de WhatsApp, de celular, e muitas vezes as pessoas estão mais conectadas até dentro de casa, né? Gente dentro da mesa e todo mundo ali no seu celular e não se comunica. Como você tem visto aí, só para a gente ter uma geral aí, porque você está bastante aí com essa juventude também, escola e tudo mais. Vou responder com uma das cenas que me aconteceu com um psicanalista. Eu me lembro que um pai me procurou e falou comigo assim: Marlon, você precisa atender meu filho, porque ele não sai de casa, ele não tem amigos, ele está isolado, eu tento conversar com ele e não se abre comigo. Eu escutei esse pai, atendi também esse garoto, eu escutei a versão do pai, atendi o garoto, escutei a versão dele. Um bom psicanalista tem que saber sempre ouvir. E o menino chegou para mim e falou assim: meu pai é doido, Marlon. Né? Os filhos amam chamar o pai de doido, né? Hoje eu fico pedindo desculpa a Deus, né, meu Deus? Fala tanto isso pro meu pai também. Pai é doido. Né? A gente faz muito isso, né? A gente faz esse momento aí da adolescência, né? A gente usa essas expressões. Mas ele falava: meu pai é doido. Eu falei: por quê? O que está acontecendo? Me conta. Meu pai fala que eu não tenho amigo, que eu não saio de casa. É ele que não tem amigo, é ele que não sai de casa. Olha aqui no Facebook, eu tenho quase 5 mil amigos. Aí eu tô assim, nossa Deus. Pensando comigo, né? Pode, né? Quando você tá ali com o seu paciente, analisando, você não pode fazer cara de surpresa, né? Nem de contentamento, você tem que estar ali para ouvir. Mas depois comigo mesmo, sozinho, fiquei assim, meu Deus, vontade de rir daquele menino. Que ele respondeu, né? Certamente na visão dele. Vamos dizer dessa maneira, né? E é dessa, né? Da forma que ele enxerga também, né? Sobre essa questão de relacionamento, sociedade, amizade. Sim, e fica alerta, pessoal. Se alguém que você segue em redes sociais, lá tem o nome amigos, mas não existe esse negócio de amigo. Lá tinha que ser conhecido, a palavra lá. Mudar, né, o termo. Ou encontrado, né? Escrito lá, encontrado. Você encontrou alguém lá. Se você tem esse contato com essa pessoa em redes sociais e no dia a dia essa pessoa não conversa com você ou passa pela rua e te vê e nos cumprimenta, aí lembrando mais uma vez, eu estou falando do contexto que eu moro em cidade pequena. Aqui as pessoas das redes sociais são as pessoas que eu encontro no supermercado, que eu encontro na rua. Agora, para vocês que moram em cidade maior, eu sei que é mais difícil, mas pensa aí de uma maneira mais geral. Se essa pessoa das redes sociais não é aquela pessoa que frequentar a sua casa, ela não é sua amiga, ela é sua conhecida. E eu vou mais além. Para a gente ser amigo de verdade das pessoas, um dia eu vou conhecer aí ainda a casa do pastor Samuel, a família dele.
A gente faz aqui, hein? Agora faz aqui pertinho Deus... também um podcast mais outro, com outros assuntos. Tanto isso. aí para você. Se Deus quiser, eu vou conhecer. Eu quero ser recebido não é pela sala, não. Eu quero entrar pela cozinha. Porque amigo entra pela cozinha. Esse negócio de sala é para conhecido. Você fica meio cabreiro, você quer saber o que a pessoa vai falar. Você já quer entrar na cozinha, né? Para poder sentar, tomar um café. Aí sim. Eu até mesmo vou pedir. É que o tempo passa tão rápido, né, Marlon? Mas a gente vai ter aí uma oportunidade da gente poder trazer outros assuntos, poder também, entre outras coisas que a gente pode também aí estar abençoando o pessoal, abençoando aqui os ouvintes. Gente, compartilhe, curte, né? Tanta coisa a gente, né? E agradecendo também, sempre separando um tempo aí, o pessoal sempre solícito aqui para estar aqui presente. E falando de tempo, eu queria que você desse aí, fizesse desse uma mensagem aí, né? Vamos dizer assim, final em relação a esse tema, a esse contexto que nós estamos aqui falando sobre como viver em sociedade. O que você poderia aqui trazer para nós aí, para a gente poder aí estar finalizando? Uma frase que eu vou falar aqui. De tudo que eu falei, se vocês não guardaram, guarda essa frase. Opa! Já anota, né? Anota aí. Anota aí. Anota aqui e anota aqui. Eu vou falar, anota na mente e no coração. Vamos lá. Difícil não é viver. Difícil é tomar decisões. Olha só. Difícil não é viver. Não é viver. Difícil é tomar decisões. Decisões. Por quê? A todo momento estamos curralados em alguma situação para tomar uma decisão. Vou naquela cidade ou vou para outra. Faço aquilo que tem que ser feito ou não faço. O que eu vou fazer da minha vida? Então, difícil é viver, difícil é tomar decisões. E como que nós aprendemos a tomar boas decisões? Primeiro, o autoconhecimento. Você tem que saber quem é você, a sua história, os seus projetos, os seus desejos, anseios. Segundo, lembra? Relacionamento com gente. Se não tiver contato com gente, você não vai conseguir também suprir esse lado da falta humana e também das oportunidades que virão. Então, a gente tem que trabalhar todas essas questões. E no livro eu coloquei assim, ó, que a gente sempre brinca, né, ou ouve falar que a vida é uma escola, né, pastor? Você viu essa frase já, né? Muito, muito. A vida é uma escola. Usar bastante, né, essa frase também. Mas você viu que eu já mudei essa frase, né? Por isso que é bom ser escritor, viu, pessoal? Se vocês querem mudar algumas coisas aí de palavras, de expressões, sejam também escritores. Aí vocês podem fazer isso. Né? Olha a dica, hein? Pega a sejam dica aí, pega a visão. Aí vocês podem. E agora como acadêmico, né? Agora sou imortal, né? Então as pessoas vão respeitar mais, não vão? Aqui, aí eu vou deixar aqui a frase que eu alterei. A gente sempre ouviu falar que a vida é uma escola. Esquece isso, a vida não é escola de nada. Eu coloquei assim no livro, ó. Com o tempo se percebe que a vida não ensina nada, nada mesmo. O que se aprende na vida é com pessoas reais, algumas sábias e outras nem tanto. Viu? Como que agora veio a revelação geral Olha do só, que eu quis dizer? muito mais profundo, viu? Muito mais. Então esquece esse negócio que a vida é escola, isso é coisa do passado, né? A vida não ensina nada, o que ensina são pessoas. E para de achar que viver é difícil é tomar decisões. Então eu mudei essas palavras. É que nem aqueles que também falavam, né? Como você tem alguma formação? Não, eu tenho uma formação da vida. Esse me fez lembrar dos meus alunos, eu pergunto para eles assim, vida. Quem é você? Aí eles falam assim, não sei não. Por que você veio para a escola? Vim para ser alguém. Falei, para ser alguém? Aqui não é lugar de ser alguém, não é? Olha, pessoa, não. Você já é alguém, meu filho. Você já tem um pai, uma mãe, você tem uma história, você tem a sua vida. Então você não vai para a escola para ser alguém. Você vai para a escola para aprender a viver aonde? Relacionamento. Na sociedade. Né? Isso. Então você vai ter relacionamento para viver na sociedade. É isso que a função da escola, é preparar o cidadão para ter uma vida na sociedade. Importante. Então, são questões que eu coloquei no livro, que eu mudei alguns aspectos. Vale a pena vocês lerem, viu?
Se eu não tivesse escrito esse livro, eu ia mandar você ver também. Ia recomendar da mesma forma. Ia recomendar da mesma forma. Ele ficou muito bacana. Um livro bem organizadinho. Para quem gosta de gravuras, ó, tem várias aqui, viu? Quando eu falo do olho gordo, tem lá uma certa figura. Lá que fala aqui, ó, sobre fé, ó. Olha, tem uma paz, tem a pomba aí, tá vendo? Na que eu falo sobre inveja, tem a cobrinha. Tem a cobrinha. Não é a sogra, não, né? A cobrinha. Recorde. Então, assim, acredito que vocês vão gostar muito desse livro, porque ele ficou de uma forma bem tranquila, e lembrando que ele não tem resposta fechada, definitiva, porque você tem a sua história, e é você que vai contar os próximos capítulos para nós. Olha que legal, viu? Muito bom. E assim, é tão interessante a questão do conhecimento, né? E essa dedicação legal que você tem aí nas suas literaturas, né? Nas suas obras e tudo mais. E aqui sobre como viver em sociedade, como isso é necessário, como isso tem sido, e a gente também, aqui também um canal de cosmovisão, né, cristã. Então vai aí também a dica para mais conhecimento, para buscar aí mais aí entendimento, para poder viver de uma forma razoável, ter também, né, ser abençoado aí por essa obra, né, literária aí, como viver em sociedade, do nosso irmão aí, Marlon, olha lá, que lindo. Gente, vai ficar aqui, tá bom? Na descrição do vídeo para você poder adquirir. Vai ficar também, Marlon, das suas redes sociais, também Jornal Filosofar, que eu falei aqui. Aí quem quiser também, né, tá aí buscando, tá aí, né, conhecendo também, acionar aí, vai ser tudo mais fácil e vai ser abençoado e poder também abençoar, né? Mas a Bíblia diz, né, que vale mais dar do que receber. Então, gente, vamos aí adquirir mais conhecimento. Eu queria te agradecer, viu, Marlon? Pela disponibilidade aí, pelo todo o carinho. Agradecer também o pastor, né? Aí o pastor Del sempre aí indicando pessoas abençoadas, com conhecimento, conteúdo, que tem a visão do reino de Deus. Isso é muito importante. E muito obrigado, viu, Marlon? Brigadão mesmo. Que Deus abençoe grandemente sua vida e a sua família. Pastor, eu que agradeço, viu? Obrigado a cada um de vocês também, que permaneceram por aqui, que vão estar depois conhecendo nossos trabalhos. É um prazer poder servir. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Pessoal, olha aqui, ó, compartilhe também, curta, comenta, né? Abençoe aqui também a nós, para que outras pessoas venham ser, né, alcançadas, abençoadas também. Vem nos ajudar também aí. Eu quero encerrar por aqui, né? Deixar por aqui e saber que teremos mais outro podcast. Olha aí, ó. Aí, escreve você aí se você gostou, né? Também dessa, vamos dizer assim, né? Dessa formação aqui. Olha, Marlon, tá estreando aqui, daí a gente vai poder falar com, né, amigos aí, outros aí que estão em outras cidades, estado, país, olha só, aqui no podcast Destaque Show. Muito obrigado. Vamos encerrando por aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo podcast. Ô, glória! Muito obrigado, viu, Marlon? Deus abençoe. E pedir para você aqui, só pra gente tirar a fotinha aqui, tá bom? Isso, vamos a gente vai ficar bonitinho aí. Se ajeite, homem. Pega o livro aí. Daquela forma, daquela maneira. Meu filho vai tirar um desse aqui, né? A gente junto, tá bom? E ele vai tirar aqui já. Espera aí só um pouquinho. Preparar aqui já no...